Oi, gente, sejam bem-vindos, para mais uma aula aqui dos nossos encontros de segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre a alfabetização dos alunos pré-silábicos, inclusive aqui já logo na capa eu coloquei para vocês uma sondagem, de uma aluna pré-silábica, o nome dela é Bruna, a gente vai falar um pouquinho sobre essa sondagem. Primeiro vamos pensar o que é o aluno pré-silábico. O aluno pré-silábico é a criança que ainda não compreendeu o sistema de escrita. Então, ela faz representações imaginárias na tentativa de imitar a escrita dos adultos. Não faz relação entre a fala e a escrita. Então, é interessante até falar que aqui no Brasil a gente tem as nomenclaturas garatuja, pré-silábico, silábico, silábico com valor, sem valor, silábico alfabético. Mas, na verdade, a Teberoski e a Emília Ferreiro, na psicogênese da escrita, elas não usam essas nomenclaturas, elas dividiram em 5 fases. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, na fase 1 e 2, a criança está no nível pré-silábico. Então, o nível pré-silábico 1 e o 2. Por isso que, mesmo quando a criança faz usos de rabiscos e desenhos, segundo a psicogênese da escrita, ela ainda pode estar considerando ali que ela está na hipótese pré-silábica, tá? Então, ela tenta mesmo recriar ali a nossa escrita da forma que ela acredita que seja, só ela entende ali o que ela está escrevendo. Como que a gente identifica, se um aluno está na hipótese pré-silábica? Então, ela não reconhece as letras do alfabeto, essa criança, então ela ainda não tem, reconhecimento nem da grafia, nem do nome das letras. Ela faz a leitura global, por isso que é muito importante que você faça a sondagem individual, peça para a criança com o dedinho ler a palavra que ela acabou de escrever para ver se ela vai ler silabando ou se ela vai ler direto, se ela vai ler goiaba, ou se ela vai ler goiaba. Então, nessa percepção é que a gente vai saber se ela tem leitura global. Utiliza-se de símbolos imaginários para representar as letras, foi como eu disse. Então, no meio da escrita ali pode ter um coração, pode ter uma bolinha, porque quando ela se vê ali sem saber que letra colocar, porque ela não tem esse conhecimento ainda, então ela faz ali qualquer desenho para representar a escrita. Quando ela já está ali, numa transição da hipótese, ela já começa a entender que a escrita é com letras, ela costuma colocar no mínimo 3 letras, porque ela acredita que não dá para escrever com menos letras que isso. Então, normalmente ela coloca no mínimo 3 letras para representar a escrita. Ela também acredita que as letras não se repetem. Por exemplo, se você vai escrever bala e aí você vai escrever fala, ela não consegue compreender por que o lá, de bala também está no fala, porque ela tem essa percepção de que as letras, de que as sílabas, elas são exclusivas de uma palavra. E isso é outra coisa que ela vai ter que aprender a desenvolver. Normalmente estão no realismo nominal, então elas fazem essa relação do objeto, do tamanho do objeto com o tamanho da escrita. Então, se ela vê um copo, que é grande, ela vai achar que a escrita dele é grande. Comparado a uma borracha, ela vai dizer que o copo tem a escrita maior, mas na verdade é a borracha, porque ela acha que tem relação entre o objeto e a escrita. E muitas das vezes também ela utiliza as letras do próprio nome, como a gente viu ali na sondagem inicial da Bruna. Vocês vão perceber isso, que a gente vai analisar essa sondagem, que ela repetiu várias vezes as próprias letras do nome, porque ela decorou o nome dela, tá? Então, quando a criança chega para a gente já sabendo escrever o nome, não quer dizer que ela reconheça, que ela identifique as letras do nome, mas que ela decorou aquela sequência e ela entende que aquele é o nome dela. E aí, na hora de reproduzir uma escrita, ela utiliza essas mesmas letras. Então, aqui, ó, a gente tem 3 variações de crianças pré-silábicas. A gente tem uma criança que além da letra I, a letra D, eu não consigo reconhecer nenhuma outra letra, talvez aqui seja um U, aqui onde está passarinho, tá dio, talvez seja um O e um U, mas ela faz formas que não condizem com a grafia das letras. Então, ela tenta representar as letras através de desenho, porque ela enxerga a escrita dessa forma, tá? A criança pré-silábica, ela enxerga a escrita como um desenho. Ela ainda não fez essa relação. E aí, aqui na segunda sondagem, que foi aquela que apareceu no início, da Bruna, vocês podem notar que em todas as palavras ela repete muito as letras do nome dela. Então, tem muito B,
muito A, o R, inclusive, que ela escreve espelhado, e aí o R está espelhado também, a letra N. Então, são poucas letras que ela coloca, né, diferentes das que tem no nome dela, e até o número 2 ali tem no meio da escrita. E aqui a última, que tem esse tracinho embaixo, que eu já expliquei para vocês, que depois que a criança, você fez a sondagem, depois que ela sai da sua mesa, se a criança fez a leitura global, você faz um tracinho, né? Um traço reto. Se a criança fez a leitura silábica, você vai fazer o tracinho para cada letra que ela representou a parte da escrita. Então, aqui, ó, é uma escrita muito desenhada, né? Eu não consigo entender se a criança quis fazer um R aqui, ou se realmente só parece um bonequinho para mim, mas você pode ver que são sempre os mesmos rabiscos. Então, letra I, O, A e essa outra letra que eu não reconheço e não identifico se é R. Aqui nessa sondagem não tem o nome da criança, mas muito provavelmente essas sejam letras que pertencem ao nome dela. Você pode ver que ela repetiu só essas letras e ela só mudou a posição das letras para poder representar a escrita. Desenvolvimento. O que é preciso para eu desenvolver esse meu aluno pré-silábico, para que ele passe para a próxima hipótese, para que ele se torne silábico? Então, trabalhar com as vogais, gente, porque as vogais, elas têm o som mais proeminente, elas têm o nome delas, é o som delas, né? Então, o A é A, o E é E, a gente tem o E também, que a gente deve apresentar para as crianças, né? Os dois sons, o O e o U é U, o I é I. Então, fica muito mais fácil da criança ter essa percepção de som nas palavras. Então, por isso que normalmente a gente começa apresentando as vogais. Mas também é importante que ela tenha conhecimento do alfabeto, tá? E quando eu falo conhecimento do alfabeto, gente, eu não tô falando de sequência alfabética, tá? A criança não precisa saber a sequência neste momento, não é isso que importa. O que importa é que ela reconheça as letras, que ela reconheça que cada letra tem um grafema, né, que é uma forma, e que ela tem um nome. Quem trabalha com o método fônico, ali você vai ensinar, né, o som da letra também. Quem não trabalha, eu não trabalho com o método fônico, então eu ensino o nome da letra e ali o grafema, né, a escrita, a grafia daquela letra. Então é importante que ela tenha esse repertório para que ela possa escrever. Senão acaba acontecendo como a gente viu nas sondagens anteriores, elas usam só o repertório que elas têm, que normalmente é o próprio nome. E a consciência de sílaba, trabalhar a consciência de sílaba. Aqui eu coloquei um exemplo de atividade muito simples. São duas árvores, né? Em uma árvore tem o número 2 e uma árvore tem o número 3. O que a criança tem que fazer? Ela só pode colar na árvore objetos com a quantidade de sons que estão ali no número. Então, o número 2 só tem carro, sapo, mala, bota. No número 3, galinha, caminhão, palhaço, pipoca. Trabalhar a consciência de sílaba na criança pré-silábica é muito importante, porque ao mesmo tempo que você vai trabalhar o som das vogais e ela vai começar a perceber esse som, ela vai começar a fazer ligação entre a escrita, a fala e aquilo que ela escuta, você também vai trabalhar e mostrar para a criança, através da consciência silábica, de que a escrita ela é feita de pedacinhos que representam sons, tá? Então, isso é muito importante. Você precisa levar o aluno a refletir sobre o sistema de escrita e, através das próprias descobertas, avançar. E como é que a gente faz isso? Com atividades que levem as crianças a refletir. Então, elas têm um conhecimento naquele momento limitado sobre o sistema de escrita, e aí você vai fazer atividades que proporcionem reflexões, onde ela vai ter que reanalisar ali como ela escreve e perceber que existem outros conceitos que ela precisa utilizar ali na escrita. Então, trabalhar com rimas é muito importante, porque você trabalha ali com sons, e aí ela começa a perceber que tem palavras que têm o som final que são iguais ou parecidos, aliterações. Então, aqui eu até coloquei, né, um prato de trigo para 3 tigres tristes. Então, ela começa a perceber que aqui, ó, trigo e tristes, a gente tem a mesma sílaba inicial. Então, ela percebe que as sílabas, as palavras, as letras, elas não são exclusivas de uma palavra só, que você pode usar as sílabas para poder escrever outras palavras.
e formar outras palavras. E aí ela também vai notar que, mesmo quando não é exatamente igual, tem um som parecido. Então, isso tudo vai fazer com que a criança. Desculpa, gente. Isso tudo vai fazer com que a criança reflita. Outras atividades. Bingo do alfabeto. Inclusive, mandei no grupo para vocês esse bingo. Vocês vão receber um outro bingo. Não lembro qual vai ser a semana, tá no cronograma de atividades, mas é um bingo diferente, tá? Esse bingo, ele é realmente voltado para as crianças pré-silábicas. É claro que você pode fazer com a sala inteira, e aí, diante ali das outras hipóteses, você pode fazer outro tipo de intervenção. Água. Mas como que funciona esse bingo? Esse bingo, gente, é realmente para que a criança perceba, reconheça, identifique as letras do alfabeto, a grafia das letras do alfabeto e ela faça associações a palavras que comecem com essa letra. Então, eu mandei para vocês lá, tem a cartela com as letras já, que você pode entregar para as crianças, mas eu, Verônica, prefiro trabalhar com a cartela vazia. Vocês vão perceber que tem uma folha que tem a cartela que ela não tem letra nenhuma. E cada criança vai fazer a sua própria cartela. Então, você faz o quê? Você coloca o alfabeto na lousa, entrega a cartela vazia para as crianças e aí você fala para eles, olha, vocês têm que escolher 6 palavras, 6 letras, né, do alfabeto, colocar uma em cada quadradinho da cartela, não podendo repetir nenhuma letra. Então, cada um vai montar. E ali você já está trabalhando o quê? O treino, né, da grafia da letra, porque eles vão estar olhando e vão estar fazendo. Perfeito, fizeram. Aí você vai fazer o quê? Você vai sortear as próprias letras. Então, você sorteou lá a letra S. Você pergunta para as crianças, que letra que é essa? Provavelmente, sempre tem os alunos, né, que estão à frente, então sempre alguém acaba respondendo, mas se eles não responderem, você pode falar, gente, essa é a letra S. Em quais palavras que nós podemos encontrar a letra S? No início de quais palavras? Ah, de sapo. Ou, por exemplo, ela é muito importante e bacana quando você tirar uma letra que tem o nome de alguma criança na sala, você usar disso. Porque, como eu já falei para vocês lá sobre o projeto Alfa Contando, trabalhar com nomes é muito significativo para eles. Então, ó, S de Samuel. Aí você vai lá e anota na lousa. S de mais de quê? De sapo. S de sacola. S de salada. E aí, montar um banco de palavras. Você pode estipular, por exemplo, 5 palavras para cada letra, né? Senão o bingo não acaba nunca. E aí, você vai montando esse banco de palavras na lousa para que eles tenham essa percepção. E você vai fazendo ali o bingo, tá? Na cartela que já tem as letras, eu coloquei as letras vazadas para que, caso você prefira usar, você pode pedir para que com o lápis eles façam um traçado por dentro da letra também. Até no caso de uma criança que tenha mais dificuldade motora, então você pode pedir para ela estar fazendo o traçado por dentro da letra, tá bom? Aí aqui, Batalha de Palavras, é um jogo que inclusive acabei de terminar, vocês vão receber domingo. Ele é muito legal e ele é muito parecido com aquela atividade que foi no semanário, a da caixa, que eu acabei de dar o exemplo aqui no início para vocês, onde você pega 2 objetos, né, de tamanhos que normalmente a gente diria, peraí, aqui, o copo é maior e a borracha é menor. Então, o copo tem a escrita maior e a borracha, só que não. E aí você vai lá na lousa e você escreve. Tem toda a descrição dessa atividade da caixa lá no semanário. E aí você faz com objetos. Na Batalha das Palavras, é para as crianças, tá? Então, são cartas com 2 temas. Tem o temas brinquedos e comida. E aí você vai embaralhar essas cartas e você vai chamar de 2 alunos. Um aluno vai virar uma carta, outro aluno vai virar outra carta. Deixa eu até pegar aqui. Por exemplo, não é esse, tá, gente? Mas eu vou pegar aqui. Deixa eu ver. Eu quero pegar o oposto. Aqui, pronto. Peguei aqui 2 cartas. Uma criança tirou urubu. Peraí que eu não tô mostrando. Uma criança tirou urubu, a outra criança tirou urso. E aí as crianças vão pensar, o urso, ele é muito grande. Então, provavelmente, a criança que tá nessa hipótese ainda, ela vai dizer que a escrita... Gente,
tá muito ruim aqui de me localizar na câmera. Que a escrita do urso é maior que a do urubu. Então, você vai lá na lousa e aí você vai escrever urubu. E aí você vai escrever urso. E vai contar com as crianças quantas letras cada figura tem, né? Cada animal tem. E aí eles vão perceber que, na verdade, o urubu é maior. E aí você vai ensinar eles a contar a quantidade de sons. Então você vai falar, ó, vamos lá para vocês perceberem como que a palavra urubu é maior, mesmo o urubu sendo um animal menor do que o urso. Então vamos lá, urso. Coloca o dedinho aqui do lado. Urso. Quantos sons? 2 sons, 2 pedacinhos. E agora o urubu? Urubu. 3 sons, 3 pedacinhos. É legal também vocês usarem coisas que possam tornar esse processo mais concreto. Então, você também pode entregar palitinhos e pedir para eles colocarem na mesa um palito para cada som, massinha, pedir para eles fazerem bolinhas de massinha e aí uma bolinha de massinha para cada som. Tem gente que usa palmas. Eu não gosto muito das palmas, porque dependendo do tamanho da palavra e da concentração da criança, ela pode se perder. Então, por exemplo, abóbora. Abóbora. Acabou e aí ela fica. E agora? Pera, quantos eram? Então, quando ela faz aqui, abóbora, tá aqui o número na mão dela. Ou quando ela usa algo concreto, também vai estar ali evidente qual é a quantidade de sons. E aí, como é que funciona essa batalha de palavras que vocês vão receber domingo? Quem tirou a palavra maior ganha. Então, ele fica, o outro sai. Aí você chama outro aluno para desafiar ele. E aí, esse outro aluno vai tirar uma carta. Se na carta do outro aluno, né? Esse aqui, o do urubu ganhou. Aí o outro aluno foi e tirou. Deixa eu ver aqui. Astronauta. Aí vamos lá. Aí você já ensinou as crianças a contar os sons. Então, ao invés de você já ir para a lousa mostrar para eles a quantidade de letras, não. Você vai pedir para eles todos. Vamos descobrir qual que é a maior. Vamos lá. Urubu a gente já sabe que tem 3 pedacinhos. E astronauta? Astronauta. Tem 4 pedacinhos. Então, o aluno do astronauta venceu. Aí o aluno do urubu senta e você chama outro aluno para poder continuar a brincadeira. Então, é uma brincadeira divertida, tem ali a competição, que é uma coisa que eles gostam muito, e você vai trabalhar a consciência de sílaba. Temos também jogo das rimas, gente. Mais uma vez, trabalhar com rimas e aliterações, falamos lá no início, é muito importante. E assim, são brincadeiras muito simples. Você pega aqui, por exemplo, figuras. Eu tenho a pipoca, o cadeado e a foca. E aí você fala para as crianças, vamos prestar bastante atenção. Vamos cantar a palavra para a gente ver? Pipoca, cadeado, tá igual? Pipoca, foca, tá igual? Ah, tá igual. Então, a gente faz um círculo nesses dois, na pipoca e na foca. Completar vogais. Como eu disse, o trabalho com as vogais é importante porque é o som que se destaca. Então, você pode colocar várias palavrinhas, sempre usar ali o suporte de imagens para as crianças pré-silábicas, né? Não adianta você colocar só a escrita, porque ali para elas não vai querer dizer nada, e pedir para que elas completem com as vogais. Então, baleia, ba, ba. Que som você está escutando? Eles vão falar o A, então coloca o A. Balé, lê. Qual é o som? E. Balei. Fazer bem dessa forma mesmo, para que eles vão percebendo cada som e aí eles vão completando. E aí a gente também tem o troca-letra, que é para que eles percebam, né, que não sílabas e letras não são exclusivas de uma palavra só. Então aqui, bola, aí você tira o lá e você troca pelo D e você forma bode. Então você pode fazer várias atividades dessa aqui também que ajuda bastante. Trabalhar com textos, gente, os textos são muito importantes. Textos não devem ser trabalhados apenas quando a criança já está alfabetizada. Não, os textos devem ser trabalhados lá desde a educação infantil. E aí aqui eu peguei um poema do Vinícius de Moraes, A Foca, para mostrar uma das formas que vocês podem trabalhar com o texto. Por exemplo, mostrar para as crianças que aqui, ó, para uma criança pré-silábica, ela vai ver isso aqui, e para ela são várias letras sem sentido. Ela não entende que é um conjunto de palavras,
tá? Então, por exemplo, ela não entende o que é uma frase, que para você falar, comunicar uma frase, você vai usar várias palavras. E aí, aqui no texto, você pode pedir para ela ir pintando os espaços entre cada palavra para que ela consiga enxergar as palavras isoladas. Então, olha, para comunicar algo, né? Para falar, contar uma história, ou falar uma frase mais comprida, eu preciso de mais que uma palavra. E aí é legal você fazer isso, você pode fazer isso numa cartolina, sentar a turma em roda e pedir aluno por vez ir lá pintando, ou você escreve na lousa, né, o texto, lembrando sempre de colocar na altura da criança. Então, se você for mais alto, você dá uma baixadinha, escreve mais para baixo, para você ir chamando os seus alunos na lousa para que eles vão fazendo isso. E depois você pode até colocar essa atividade no caderno para que eles façam com autonomia mesmo. E o segredo, gente, de sempre, que vocês vão me ouvir repetindo o ano inteiro, ludicidade e material concreto. Então, alfabeto móvel, trabalhar com palitinhos, massinha, trazer brincadeiras, jogos. Vocês viram que em todas as propostas que eu trouxe, envolve de alguma forma o lúdico, porque é a linguagem da criança, é a forma como melhor eles entendem. Não tem problema nenhum você trabalhar com atividades em folha, você trabalhar ali com um pouco de cópia, de exercícios, né, de treino, mas não em excesso. É importante que haja o lúdico. Você vai ver que seu aluno vai se desenvolver muito mais. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre a alfabetização dos alunos pré-silábicos. Espero que todos os alunos de vocês avancem. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida com relação, me chama lá no WhatsApp, no privado, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso. Beijinhos e tchau.